E aí, galera, bem-vindos à nossa primeira aula de estudo dos gases. Mas para darmos início, o que são gases? Os gases são substâncias, fluidos, que estão presentes em grande quantidade na natureza. São muito importantes para os seres humanos, pois são aplicados em diversas atividades, tais como uso doméstico com gás de cozinha, hospitais, meio de transporte, medicina e indústria. Estado gasoso. O gás é caracterizado por um estado de agitação muito grande, o que resulta num distanciamento muito grande de suas partículas. Com toda certeza, podemos afirmar que o estado gasoso é a condição física da matéria mais óptica, ou seja, suas particularidades são únicas e divergem drasticamente daquelas manifestadas pelos outros estados físicos. O ar atmosférico é uma mistura de gases, quando despoluído e seco. Tem a seguinte composição: nitrogênio 78%, oxigênio 21%, outros gases 1%. Esse 1% é composto por gás carbônico, vapor de água e gases nobres, como o argônio, neônio, rondônio, criptônio e xenônio. Observação: essa porcentagem tem que ser em volume. Gases nobres. Os gases nobres são raros e são elementos naturalmente instáveis. Por isso, são encontrados livres na forma de substâncias simples monoatômicas. Eles se encontram na última vertical à direita da tabela periódica. Nesta tabela ele está na cor azul. Gás ideal. O gás ideal ou perfeito é um gás hipotético cujas moléculas não apresentam volume próprio, ou seja, possui tamanho desprezível, fazendo com que o volume ocupado por ele seja o volume do recipiente que o contém. Em um gás ideal, as moléculas se movem em alta velocidade, de modo desordenado. A cada instante, temos moléculas se movendo em todas as direções com velocidades variáveis. O valor médio dessa velocidade é proporcional à temperatura absoluta, T. Quanto maior a temperatura do gás, maior a velocidade média das moléculas. A pressão P é resultado das colisões das moléculas com as paredes do recipiente que a contém. Massa dos gases. Estudamos que os átomos e moléculas combinam-se segundo proporções bem definidas, cujas massas são chamadas massas atômicas e massa molecular. Experimentalmente, nota-se que quando a massa de uma porção de um gás, medida em gramas, é igual à massa molecular do mesmo, o número de moléculas corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Este é o número de Avogadro. Dada a fórmula, N número de mol e M minúsculo é a massa da porção de gás. M maiúsculo é a massa do mol do gás. Volume dos gases. Um gás não apresenta volume próprio, ou seja, ele possui tamanho desprezível, fazendo com que o volume ocupado por ele seja o volume do recipiente que o contém. Medimos os volumes dos gases em metro cúbico, centímetro cúbico, litro e mililitro, e etc. Pressão dos gases pode ser definida como a força exercida pela colisão das partículas dos gases contra as paredes do recipiente que os contém. O primeiro a medir a pressão atmosférica foi o matemático e físico italiano Evangelista Torricelli, 1608 a 1647. Temperatura dos gases. Temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação molecular das moléculas e átomos de um corpo. Variáveis de estado dos gases. As equações que iremos apresentar a seguir relacionam as três transformações gasosas de uma massa fixa de gás. P, V e T são chamadas variáveis de estado dos gases. Transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, temos P, pressão,
vezes V, volume, igual a K, constante. Neste caso, a constante é a temperatura. Transformação isobárica. Na equação da transformação isobárica temos V, volume, sobre T, temperatura, igual a K, constante, onde a constante é a pressão. Transformação isocórica ou isovolumétrica. Nessa transformação temos P, pressão, sobre T, temperatura, igual a V, volume, e ocorre quando se mantém o volume constante e se variam a temperatura e a pressão, dadas por uma única equação, a chamada equação geral dos gases, que é P1, pressão inicial, vezes V1, volume inicial, sobre T1, temperatura inicial, que é igual a P2, pressão final, vezes V2, volume final, sobre T2, temperatura final. Lembrando que a temperatura tem que estar em kelvins, que é o grau Celsius mais 273. Através dessa equação, podemos descobrir, por exemplo, as alterações do volume de um gás em determinadas condições de temperatura e pressão. A equação desenvolvida por M. Clapeyron relaciona os três variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, com a quantidade de partículas, que é o número de mols, que compõem um gás. Essa equação é também chamada de equação de um gás ideal, onde R é a constante universal de gases perfeitos, P é a pressão, V é o volume e N é o número de mols. Agora vamos ver como ocorreu a reação. Quando a gente reage o alumínio com o hidróxido de sódio, que popularmente é conhecido como soda cáustica, em meio aquoso, entre outros produtos, a gente gera o gás hidrogênio. Por isso, conseguimos inflar o balão. Só lembrando que é um gás extremamente inflamável, por isso, mantenha longe do fogo. Agora uma coisa muito importante, essa reação é extremamente exotérmica, ou seja, ela libera energia em forma de calor. Então, tenha muito cuidado se você for fazer esse experimento para não se queimar. Fala galera, estamos aqui para a realização do experimento que será inflar um balão com gás hidrogênio. Devemos tomar alguns cuidados diante desse experimento. Não inalar, não aproximá-lo de chamas e realizá-lo no laboratório ou em um ambiente aberto. Para esse experimento, vamos usar os seguintes materiais: um quitaçato com 250 ml de água, um funil, 20 gramas de hidróxido de sódio, raspas de alumínio e um balão. No quitaçato, com 250 ml de água, adicione 20 gramas de hidróxido de sódio. Homogeneize a mistura. Adicione as raspas de alumínio. Aqui está o resultado do nosso experimento
um balão inflado com gás hidrogênio.